E para a gente finalizar, eu queria perguntar, já que a gente está falando sobre o jogo, qual foi o jogo da vida de cada um e o jogo profissional da vida de cada um? Aquele jogo da pessoa e aquele jogo profissional. E aí cada um, obviamente, pode contar, né, o jogo que for, quando era criança, e o jogo agora, já atuando como profissional, que foi aquilo que falou, pô, eu escolhi a coisa certa a fazer. Se não for um jogo, pode ser uma situação envolvendo o esporte nessas duas searas, né, da vida pessoal e da vida profissional. Posso começar? Pode. Nenhuma das minhas vai ser jogo, então já abro logo. O que de mais importante aconteceu para a minha profissão foi o que eu chamo de a minha grande cagada olímpica. Eu morava em Londres, era correspondente do Sport TV, fui para lá para cobrir os Jogos de 2012, teria um papel importante como repórter. No começo a cobertura ainda estava se encaixando, o canal ainda precisou de mim como apresentador, e eu ia apresentar um programa depois da cerimônia de abertura. E aí tinha ingresso sobrando para assistir a cerimônia de abertura, e eu adoro os Jogos Olímpicos. Falei, posso pegar esse ingresso? Pode, mas volta a tempo. Aí, claro, aí fui querendo ver mais uma coisinha, mais outra. Os atletas entraram na pista, lá o Djokovic com a bandeira da Sérvia, e isso e aquilo. Eu falei, não, dá para ir embora na hora do show. E o show era do Paul McCartney, então eu estava disposto a abrir mão de alguma coisa, né, que para muita gente é inegociável. Paul McCartney começou a tocar, eu comecei a procurar a saída do estádio, ele tocou uma música, quando ele tocou a segunda eu estava saindo do estádio, na terceira música ele encerrou o show, eu ainda estava no meio do caminho, me perdi, não consegui chegar, e enfim. Acho que merecia ser demitido, fui só retirado da cobertura. Ali foi uma lição importante, acho que muito no sentido do que o Paulo e o Pedrosa estavam dizendo. Talvez eu estivesse no momento da minha carreira em que eu achasse que as coisas estavam vindo com facilidade. Estava um pouquinho acima do merecimento. Então, tomar essa porradinha, essa freada de arrumação, né? A decepção de não cobrir as Olimpíadas como eu imaginava, eu fiquei ali... encontrei até meu saudoso amigo Vitorino Sherman, que eu vou citar daqui a pouco, e ele me disse, Barretão, estou aqui de cachorro magro, eu fiquei de cachorro magro também, só rodeando a Olimpíada, né, pegando o restinho. Depois passei por um período assim, bem para baixo, agora isso ajudou a me recolocar nos trilhos e dizer que essa conquista de que a gente está falando é todo dia, porque tem um determinado momento em que você diz para você assim, pô, cheguei lá, né? Agora estou tranquilo, não está. E assim, o que seria o jogo mais difícil foi falar do acidente da Chapecoense, né? Que envolveu amigos nossos, trouxe esse desafio particular para a nossa geração de jornalistas, né? Acho que nunca houve uma geração de jornalistas que precisou falar de um acidente em que morreram jornalistas, companheiros de equipe, amigos, né? Já citei o Vitu, Paulo Júlio Cleman, tinha uma convivência muito grande com ele também. Outros jornalistas, o Guilherme Vanderlas, foi estagiário do Lance quando eu trabalhei lá. Então, assim, Deva Pascovitch trabalhou com a gente, enfim. E fora, né, a tragédia humana que aquilo já representa. Se não tivesse nenhum amigo nosso ali, já seria um desafio. Dentro da cobertura, teve assim, pelo menos dois momentos que eu gostaria de destacar. O abraço do Guido, né? É uma cena muito famosa, quando a mãe do goleiro Danilo pergunta se pode dar um abraço nele em nome da cobertura, em nome dos jornalistas, né? E no meio daquele abraço, eu digo, vem para cá. Eu estou apresentando o Seleção Sport TV, eu digo, vem para cá. Não volta com o Guido, porque para mim ali seria uma exploração da fragilidade dele que não faria sentido. Recebi algumas críticas por isso, ignorei todas e segui no meu caminho, porque eu achava que aquilo era o certo a ser feito. E outra envolvia também o Danilo e a mãe dele, né? Começaram a chegar umas notícias desencontradas de sobreviventes. E a gente estava naquela ânsia de querer poder dar a notícia de que alguém sobreviveu, né? E aí essa notícia chegou e foi desmentida, e depois chegou de novo, e aí naquele momento eu falei, parou, agora a gente só dá notícia oficial. Nesse programa aqui, enquanto eu estiver aqui apresentando, só se fala de sobrevivente quando ele aparecer, quando sei lá, as autoridades lá de Medellín disserem, porque eu não posso fazer isso com a família de uma pessoa.
Eu não posso dizer seu filho está vivo, seu filho está morto, seu filho está vivo. Não dá para fazer isso. Então, ali foram decisões difíceis de tomar. Eu não era o editor-chefe do programa, como sou hoje no Redação. Hoje, no Redação, posso tomar esse tipo de decisão. Ali eu era só o apresentador, mas mesmo assim, ali eu exerci uma autoridade que eu nem tinha. Nesses 2 momentos eu disse, não vai explorar o abraço como para provocar a emoção das pessoas, e também a gente só vai tratar desse assunto quando fosse oficial. Esse, para mim, foi um desafio maior do que cobrir qualquer evento esportivo. Então, esses aí foram os dois jogos da minha vida, duas grandes derrotas. Eu vou começar de trás para frente. Esse episódio da Chapecoense, à época, nós tínhamos o Bem Amigos, e sempre que terminava o Bem Amigos, a gente ia a um restaurante em São Paulo para jantar. E no começo do jantar, o programa acabava geralmente meia-noite, mais ou menos 1h30 da manhã, chegou a informação de que o voo da Chape não tinha pousado. E, a partir desse instante, o voo não pousou. No dia seguinte, já estava na TV, e no sábado foi o velório dos jogadores da delegação da Chape. Eu e o Jader ficamos simplesmente no ar, sem direito a intervalo de 8 da manhã às 5 da tarde, fazendo velório na Arena Condá, e vocês podem ter a ideia, mas nunca vão poder saber de forma precisa o que foi, na véspera, estar naquele lugar, e no dia estar naquele lugar acompanhando. É o tipo de transmissão em que você não pode resvalar para pieguice, mas também não pode ser absolutamente frio, porque aquela é uma cobertura emocionada. Isso foi, enfim, uma situação que o jornalismo é isso, né? Eu falei logo no início do glamour, não teve a mesma proporção, mas teve um impacto. Foi o Redação Sport TV, era apresentado pelo André Rizek. Terminamos o Redação, estamos nos encaminhando para a sala. À época, o chefe de redação já era o Renato Matti, que entrou no meu lugar, e ele nos dá a seguinte informação: faleceu o Carlos Alberto Torres. O André tinha feito programa de Copa do Mundo com o Capita, o Marcelo apresentou o programa com o Capita, e eu já conheci o Capita lá de trás como repórter, coisa e tal. Ou seja, se eu não me engano, acho que o Redação terminava meio-dia já, né? Meio-dia. E ao meio-dia nós encerramos um programa, de repente você está combinando aonde vai almoçar, o que você vai fazer, 12:01 você está voltando para entrar ao vivo, para dizer morreu o Carlos Alberto Torres, todas essas coisas. Então, são 2 episódios, para mim, muito marcantes do que é a profissão. E jogo, eu volto no tempo e me lembro agora, subindo a rampa desse estádio, segurando firmemente a minha frágil mão na mão do meu falecido pai, porque eu tive o privilégio de ver o 10º gol de Pelé no Maracanã, Vasco e Santos. Então, esse jogo nunca saiu da minha memória. E no dia seguinte eu cheguei na escola atrasado para a primeira aula, a professora, a dona Aparecida, chegou e falou assim: o senhor está atrasado. E eu, com o maior orgulho do mundo, falei: é que ontem eu estava no Maracanã vendo o 10º gol do Pelé. E a sala inteira me olhou com inveja. É muito ruim quando você, na transmissão, tem que falar de morte, né? Eu já narrei piloto morrendo em acidente, já tive que dar notícia também de companheiro que faleceu, Teixeira Reiser faleceu, eu estava no ar num jogo do Vasco em São Januário. É muito ruim, mas tem que estar preparado para isso também. Mas eu quero trazer aqui, talvez nesse último depoimento, falando de perseverança, de acreditar e de que aos 45 minutos tudo pode acontecer. Última Copa do Mundo, eu, na minha autoavaliação, estava voando no ano, estava muito bem, narrando
grandes jogos, principais não, mas grandes jogos da rodada do Brasileirão, eu me empolguei muito para ser um dos narradores da Copa do Mundo. E quando saiu a escala, eu não estava. Eu estava de stand-by na Copa. Trabalhar na Globo, no Sport TV é complicado, porque você trabalha com a seleção brasileira. Todo mundo é bom. Não tem ninguém mais ou menos, então você ficou fora da Copa porque alguém avaliou que no momento o outro merecia mais do que você e você tem que respeitar. Mas ficar feliz você não fica triste. Então eu passei o mês inteiro da Copa lá, tristão, né? Muito ruim essa situação, vendo a Copa acontecer, que é o grande acontecimento do esporte que você trabalha e você está fora. E aí no final, faltando 3 dias para acabar a Copa, eu recebo a informação que eu ia narrar a final da Copa do Mundo. Então o jogo da minha vida, da minha carreira, é essa final de Copa. E eu tinha que estar preparado, porque eu estava acompanhando a Copa do Mundo, mas às vezes acompanhar e você trabalhar na Copa é diferente, a sua atenção. E aí, em 3 dias, eu tive que praticamente me mergulhar nesse jogo. E numa situação também que era complicada, porque eu comemorava, porque eu ia narrar a final da Copa, porque um companheiro não poderia, teve um problema muito sério. No caso era o Thiago Leifert, que era o titular do Globoplay e do Sport TV 2. Ele teve um problema familiar, não podia narrar a final. Então eu ficava naquele misto, comemora ou não. As pessoas falando, cara, comemora. Não é uma situação de tão grave assim, é só um momento que ele não vai poder comparecer e tal, mas eu não consegui comemorar tanto. Hoje eu comemoro demais, porque graças a Deus a situação familiar dele está legal, tá bem, e hoje eu comemoro muito. Então, gente, tem que acreditar até o final. A galera se matou toda, fase de grupos, oitavas, quartas, eu cheguei só para a final. Fui lá, narrei um dos maiores jogos da Copa do Mundo, da história, que foi Argentina e França. Então é isso, cara, tem que acreditar, aos 45 minutos pode botar a bola na rede também. Cara, sem dúvida alguma, minha maior dificuldade na profissão foi o que a gente chama de passaralho no jornalismo, que aconteceu em 2018, quando eu ainda era do Esporte Interativo, e naquele momento ali o Esporte Interativo ele foi comprado pela Warner, né? Então, digamos que foi uma forma muito cruel de ser feita o que foi feito, porque a gente tinha cerca de 300 pessoas ali no Esporte Interativo aqui no Rio de Janeiro, empregados, né? E aí, dentro do Esporte Interativo, a gente tinha uma cultura de um trabalho muito intenso, muita gente trabalhava muito tempo mesmo para fazer aquela roda ali girar. E, literalmente, de uma quarta à noite para uma quinta de manhã, digamos que vocês estão aqui normais, fazendo o trabalho de vocês, felizes, progredindo, felizes com as oportunidades e tudo dando certo. E de uma quarta para quinta, você recebe uma mensagem assim: amanhã, 11 horas da manhã, eu quero todos os funcionários no hotel tal, porque a gente tem um comunicado a se fazer. E ninguém sabia o que ia acontecer. Poderia ser o Esporte Interativo renovando a Champions por mais 5 anos, ou poderia ser o que aconteceu. Então, mais da metade das pessoas que foram para esse hotel, elas receberam, estão aqui uma placa A e uma placa B. Você que vai para a placa A, você está demitido. Você que vai para a placa B, você continua aqui, mas o Esporte Interativo nunca mais vai ser como antigamente. Então, além de você, e naquela época, e aí eu vou falar individualmente, era um momento de ascensão na minha carreira, porque eu tinha acabado de sair de eleição do Vasco, eu entrevistei o Eurico Miranda, eu estava crescendo realmente, fazendo essa lógica mudar, e o Dandan foi muito bem aqui quando ele falou, se o GE disse, é verdade, porque a lógica sempre foi essa, a gente sempre buscou a informação primeiro no Globoesporte.com, eu, Venê, entre outros colegas, a gente estava conseguindo fazer essa lógica mudar um pouquinho, que era, cara, peraí, deixa eu ver o que o Pedrosa está falando, deixa eu ver o que o Venê está falando. Então ali a gente estava numa progressão, o torcedor do Vasco reconhecendo. Então, naquela época, eu já trabalhava com o Venê desde 2016, a gente estava começando a furar a bolha, como os meus amigos aqui falaram. E aí, do nada, a pessoa senta na mesa e fala assim, a gente, principalmente na época, financeiramente, era ferrado, gente. A gente dependia do nosso emprego, realmente, assim, para pagar conta, para pagar aluguel, para se sustentar. E mesmo assim se endividava um pouco, porque era muito pouco. A gente novinho, 22, 23 anos, e falou assim, olha, a gente vai precisar demitir vocês, porque a gente tem certeza que vocês vão conseguir algo melhor. E assim como vocês, mais 150 pessoas também vão ser demitidas.
Então, pra gente, aquela justificativa, ela foi patética, porque a pessoa não pode chegar para você e falar assim, você vai conseguir algo melhor. Você sabe o que é melhor para minha vida? Você sabe se eu perder esse emprego aqui, como é que eu vou pagar meu aluguel? Como é que eu vou me sustentar? Vocês estão brincando? Essa é a justificativa? Então, ali foi muito difícil para mim, e assim, eu tô falando de mim, mas teve gente com filho, que tirou filho de colégio, que perdeu, foi despejado de aluguel, justamente porque não tinha de onde tirar, e eles simplesmente, da noite para o dia, demitiram 150 pessoas. Eu digo isso, gente, eu tenho maior gratidão ao esporte interativo, porque eu só estou aqui por causa do esporte interativo, mas a forma como isso aconteceu na minha vida naquele episódio foi completamente cruel. Então esse foi o momento mais difícil, onde eu me perguntei, será que é isso mesmo que eu tenho que fazer? Será que eu tenho que continuar nesse caminho? Porque, cara, eu já tinha vitiligo, a minha mãe tinha falecido no mesmo ano, de uma forma repentina, ela tinha 38 anos e morreu por uma doença grave em 3 meses. Então, eu tomei conta, a depressão tomou conta de mim durante 3 anos nesse período. Mas mesmo assim, foi o trabalho que me salvou, foi o jornalismo que me salvou. Porque tudo que eu tinha feito no esporte interativo, por mais que naquele momento ali tivesse parecido em vão, não foi. Porque meses depois eu estava na Band empregado, justamente pelo que tinha acontecido, por todo o meu trabalho que eu pratiquei no esporte interativo. Então, de dificuldade, esse foi o jogo mais difícil da minha vida, sem dúvida alguma. Eu acho que eu consigo misturar tanto a minha vida pessoal com a profissional nesse episódio, que para mim acho que resume muito bem a maior dificuldade que eu tive e, ao mesmo tempo, me deu um salto para ser quem eu sou hoje. Band, SBT, espero que eu continue progredindo. Eu destaco, acho que 3 transmissões que eu estava na coordenação, que são as mais marcantes para mim. Aí eu vou falar em ordem cronológica. A primeira foi Brasil e Rússia, na Olimpíada de 2012, no vôlei feminino, porque a gente, na Globo, né, no Sport TV, a Globo não transmitiu aquela Olimpíada, e a gente estava no Sport TV com uma audiência absurda à época, porque era Record e a gente, e digamos que o público Globo, grande parte foi para o Sport TV, a gente estava fazendo aquele jogo, e eu não sei quem sabe da história, mas enfim, o Brasil tinha perdido na Olimpíada de 2008, né? Ou não, 2004, né? 2004 para a Rússia, naquele 24-19, né? E aí se encontraram de novo em 2012 nas quartas de final. O Brasil tinha feito uma fase de grupo horrível, classificou em 4º lugar, pegou a Rússia, e é um jogo antológico. Tava o Luiz Carlos Júnior e o Marco Freitas, que para mim é o melhor comentarista de todos em qualquer modalidade. O Marco Freitas é perfeito. E assim, na época a gente conseguia ver, a gente tinha a câmera espia deles, mesmo em Londres, e a gente coordenando no Brasil, a gente via os narradores sentados na posição de transmissão, só que eu só via, né? Quem estava em casa, obviamente, só via o jogo. E eu ia vendo o Marco, e o Luiz também, enfim, o Luiz é um narrador espetacular, e o Marco, a emoção que o Marco ia ganhando a cada ponto, o jogo foi crescendo, eu fico arrepiado de falar desse jogo. Foi no tie break absurdo, acho que a Rússia teve 6 ou 7 match points, assim, então um jogo histórico, a gente fez um pós-jogo, a gente mudou tudo naquele momento, a gente ia fazer outra transmissão, caímos com tudo, ficamos só no pós-jogo do vôlei, então é fantástico. Uma outra transmissão que pega pelo outro lado da emoção também, foi a transmissão da Dinamarca, quando o Eriksen praticamente morreu em campo e não morreu, e eu caí meio que de parapetas naquele jogo, eu estava coordenando pouco no Sport TV na época já, estava mais na Globo, e aí fui fazer o jogo com a Renata, e o Eriksen, né, tem aquele ataque cardíaco no gramado, e a gente ficou ali meio sem saber o que estava acontecendo no início, mas enfim, a gente foi controlando, a Renata na época estava começando também, então coube a mim ali dar um papel de tranquilidade para ela, dar um passo a passo para ela poder ficar mais tranquila e auxiliar e não dar informação sem ter a fonte do que estava acontecendo. A gente chegou a flertar com o perigo de falar que ele tinha morrido, quase falamos e não tinha informação oficial. Então foi uma transmissão muito difícil, a gente colocou um médico no ar que falou algumas bobagens que depois foram desmentidas, acontece. A produção, precisamos colocar um médico. O médico falou que o protocolo de atendimento estava errado. E depois todos os médicos disseram que o protocolo de atendimento estava certo, tanto é que ele está vivo aí, está jogando bola até hoje. Então foi uma transmissão muito difícil. E
A última, né, nessa ordem foi Argentina e França, 2022, Copa do Mundo, porque foi a última transmissão do Galvão, foi minha primeira Copa na Globo, a gente, para mim, né, uma experiência absurda trabalhar com o Galvão aqui, acho que todo mundo conhece, foi difícil ele confiar em mim, mas nessa final ele já confia em mim totalmente, então assim, eu fui quase um co-narrador dele ali, porque em vários momentos ele estava emocionado e eu tinha que falar para ele o que estava acontecendo, quem estava com a bola e tentar dar alguns exemplos de jogos parecidos em finais de Copa. O Messi tá atrás, quem viu o documentário, eu fiquei passando muita coisa para ele, falei, o Messi atrás de você aí, já teve quase uma final parecida com essa envolvendo a própria Argentina, enfim. Então foi um momento muito emocionante, os VTs que a gente fez no final, então assim, é uma transmissão muito, muito marcante na minha vida.